Seguimos ao vivo. Gente, informação de momento que acaba de chegar. Vem lá do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República acaba de denunciar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Já, Janaína Camelo vem ao vivo com mais informações, mas essa denúncia, o que diz o documento que nós tivemos acesso, é justamente com todos esses elementos que tem recortes às entrevistas de Eduardo Bolsonaro e o cita o quê? Cita ameaça às autoridades. Eu já vi aqui na imagem que a Janaína já está liberada, conversa ao vivo com a gente, informação de momento então, de mais uma denúncia do Ministério Público Federal contra Eduardo Bolsonaro. Janaína Camelo, há várias interpretações. No mesmo dia que sanções são anunciadas nos Estados Unidos em relação a integrantes da Suprema Corte, da Justiça Eleitoral, até do ministro Alexandre de Moraes, vem agora uma nova denúncia do Ministério Público Federal. As suas informações, Janaína. Pois é, né, Bruno? Coincidência ou não, mas são fatos. Então, fato é agora que a Procuradoria-Geral da República, exatamente nesse mesmo dia, já havia uma expectativa de que isso acontecesse ainda essa semana, Bruno. Mas não hoje, segunda-feira, mas veio agora, então, essa denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, por conta ali dele ter tentado atrapalhar as investigações enquanto o pai dele, Jair Bolsonaro, estava sendo processado no Supremo Tribunal Federal, é processado, enquanto ainda havia ali as investigações com relação a Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos ali ao lado de aliados de Donald Trump, na Casa Branca, defendendo punições, sanções ao governo brasileiro, ao judiciário, a autoridades da justiça, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. Nisso tudo entra o tarifaço de Donald Trump, entra as sanções com base na lei Magnitsky e por conta disso tudo, Eduardo Bolsonaro foi então ali, alvo de investigações, ele também e Jair Bolsonaro, os dois no mesmo processo, e agora veio a denúncia. Denúncia ao Supremo Tribunal Federal, então, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciando ao STF ali, Eduardo Bolsonaro, e também Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo, segundo a PGR, também atuou ali ao lado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para que houvesse ali essas penalidades ao Brasil e tudo justificando ali o julgamento de Jair Bolsonaro. Nessa peça que foi enviada ao STF, Bruno, rapidamente, o Procurador-Geral da República, ele disse que a imputação é de que os denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro. E esse documento também aponta vários indícios, várias provas, então várias declarações públicas de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, nas redes sociais, também vários dados extraídos de aparelhos celulares também que foram apreendidos, que foram investigados. Essa peça também diz que ao longo da denúncia, a Procuradoria-Geral da República, então, caracterizou o crime de coação no curso do processo, que é previsto ali pelo Código Penal. O Procurador-Geral da República, ele diz que as ameaças ali são inequívocas e consistentes. Ameaças ao governo brasileiro e autoridades brasileiras. Diz que os denunciados se empenharam em submeter os interesses da República, de toda a coletividade, aos seus próprios desígnios pessoais e familiares. Também tem um trecho ali da peça que diz o seguinte, Bruno, segundo a denúncia, segundo ali o PGR, que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam ou se a anistia extensiva necessária e prioritariamente a Jair Bolsonaro não fosse pautada e conseguida no Congresso Nacional, é o que diz essa denúncia. E agora o que acontece, Bruno? Chegou a denúncia no STF, agora o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator aí desse caso, ele vai analisar, vai colocar para análise da primeira turma, que vai julgar se aceita essa denúncia contra Eduardo Bolsonaro. Se aceitar essa denúncia, vai haver um julgamento, Se aceitar essa denúncia, aí Eduardo Bolsonaro, ele vira réu no Supremo Tribunal Federal, e a expectativa é que esse julgamento aconteça ainda nesse ano, viu? Com você, Bruno. Ou seja, um rito acelerado justamente sobre essa investigação. Janaína, a qualquer momento, com outras repercussões, se Eduardo Bolsonaro também se manifestar nas redes sociais, a gente volta com você. A gente segue daqui com o Mano Ferreira. E olhando esse documento aqui, mano, eu olhei rapidamente, a gente vê que entre linhas ali,
O MPF diz que havia uma ousadia de Eduardo Bolsonaro, ameaçando então essas autoridades judiciais, até mesmo autoridades ali dentro do governo, do Supremo Tribunal Federal, e o que a gente já comentou aqui hoje, sobre essa influência de Eduardo Bolsonaro. Há um entendimento na investigação que isso tudo que aconteceu é uma responsabilidade, é uma articulação de Eduardo Bolsonaro que segue nos Estados Unidos. Fica difícil fazer uma defesa de Eduardo Bolsonaro ou, nesse momento, nem se fala em uma defesa ainda? Olha, Bruno, fica difícil porque o próprio Eduardo Bolsonaro tem trazido para si, no próprio discurso dele, o desejo de mostrar uma influência sobre o governo americano. E, de forma muito clara, ele condiciona as sanções, e voltou a fazer isso hoje mesmo, o resultado do processo, a inefetividade das punições que foram o resultado do julgamento do seu próprio pai. Isso consiste em coação no curso do processo, assim como, imagine se alguém que está respondendo a um processo começa a ameaçar o juiz. Imagine se a gente libera isso, como é que vai ser com o PCC em relação a todos os juízes que julgam a organização criminosa? Ou seja, a gente precisa diferenciar nesse debate aquilo que são eventuais excessos do judiciário que devem nos levar a um debate sobre aperfeiçoamento institucional desse método de vale tudo que acaba sendo semelhante ao de um sequestrador. Olha, a gente continua esse debate com o Túlio Nassa. Túlio, o que pode acontecer, então, a partir de agora? Se Eduardo Bolsonaro vira réu, né, os ministros acatam essa denúncia da PGR, ele não pode ser elegível em 2026. Também a gente não sabe nem se ele vai voltar para o Brasil, mas vamos imaginar que tudo acontece, que passa o julgamento e ele é condenado. Aí o Brasil teria que pedir uma extradição semelhante à Carla Zambelli. Eu queria entender melhor o que pode acontecer. Olha, Márcia, é mais ou menos isso. Primeiro, que nós estamos diante da fase do recebimento de uma denúncia. Então, nesse momento, Eduardo Bolsonaro sequer é réu. Então, ele não pode sofrer nenhuma punição, nenhuma sanção, quer seja inelegibilidade ou em relação ao seu mandato como deputado. Nesse momento, nada há contra ele nesse sentido. O que pode haver são medidas cautelares, essas mesmas que foram atribuídas contra Jair Bolsonaro. Agora, de outro lado, Márcia, eu vejo essa questão aí um pouco diferente da visão do Mano. Por quê? Eu vou te explicar. Num primeiro momento, a gente separa a atuação política e o mérito da atuação política de Eduardo Bolsonaro. Não me parece que ele realmente fez a melhor política, que ele foi ao encontro dos verdadeiros interesses nacionais. Ele estava mais preocupado realmente com os interesses da família dele. Isso tudo é condenável. Agora, daí para tipificar isso como um crime, existe um salto muito grande. É preciso tomar cuidado com essa tipificação, porque senão nós corremos o risco de tipificar pressões políticas, de tipificar o direito de você fazer uma denúncia perante organismos internacionais e isso ser classificado como coação. Nós vimos na história do mundo muitas denúncias em relação a tribunais, Tribunal da Venezuela, Tribunal da Costa Rica, a questão que envolveu Nelson Mandela, as sanções que a Inglaterra aplicou em relação à África do Sul. Então, por mais que nós não concordemos com a atuação de Eduardo Bolsonaro, o fato de pedir sanções, o fato de fazer pressões políticas não deve, na minha opinião, ser caracterizado como crime. O judiciário deve ter aí a serenidade de lidar com essas pressões e tocar diante o barco, como ele fez, inclusive no julgamento aí dos atos de supostamente tentativa de golpe de Estado. Túlio, a gente tem vários indiciamentos, vários processos, né, que o Eduardo Bolsonaro já enfrenta. Esse vai ser mais um, caso ele seja aceito também. Mas ele já responde por coação no curso do processo, tentativa de abolição do Estado de Direito, por essa atuação. Mano, quando uma pessoa do nosso país, que tem um pai que está sendo realmente julgado, vai para um outro país e começa a fazer uma espécie ali de colaboração contra o próprio país, que coloca sanção, taxa, realmente um monte de coisa em cima, isso não é coação, isso não pode ser crime. É muito difícil aí para os juízes definirem o que é crime e o que não é? Olha, Márcia, e além disso, há outras medidas, como, por exemplo, sitiaram a mesa da Câmara dos Deputados para colocar quase como
sequestradores, dizendo que o preço do resgate era pautar o projeto da anistia, cujo objetivo é a impunidade, o esvaziamento dos efeitos jurídicos do processo, enquanto ele ainda estava em curso, inclusive. Ou seja, houve a pressão que eu acho que a gente pode entrar no debate sobre até que ponto há o discurso político, até que ponto o discurso sai da legitimidade da esfera política e entra no ponto da coação. Na minha visão, quando você paralisa as operações, as atividades normais da casa que deveria representar o povo brasileiro, quando você impede, inclusive, que o presidente da casa se sente na cadeira para liderar os trabalhos para os quais ele foi eleito, isso não é legítimo no jogo democrático. Tudo isso se excede, vai para além do que é a conduta legítima dentro do jogo político. Eu acho que a gente precisa voltar a separar o joio do trigo e delimitar as fronteiras do que é a pressão política legítima dentro da democracia brasileira.